Se tiver com a tua Bíblia aí, abra no livro de Tiago, capítulo 1. A gente vai ler do 2 ao 8. Tiago 1, do 2 ao 8. Eu vou ler essa que o Nicolas colocou, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse último verso é pesado, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a minha versão aqui que diz. Gente, começando pela prova. Prova é faculdade de Deus. Não existe ninguém que não está passando por algum tipo de prova. Mas a gente precisa entender que ela faz parte do processo. Como dizia minha avó, ela enrijece o couro. Não é verdade? Quando você passa por situações difíceis, é que você cresce, é que você aprende. Então, tudo certo, tudo normal. Mas a prova, ela não pode te derrubar, não pode te jogar para baixo, não pode fazer com que você perca a tua fé. A fé é a única coisa que vocês têm que realmente pode mover a mão de Deus. Nada mais. Não é por obras, nada do que eu faço vem a chamar a atenção de Deus, a não ser a minha fé. Eu preciso exercer a minha fé. E as provas, elas fazem parte, elas fazem com que a gente cresça. Perseverança. A aprovação traz perseverança, traz maturidade, traz integridade. Se a gente quer ser uma pessoa honesta, íntegra, madura, sem passar por prova, você até pode atingir um nível de maturidade, mas talvez não seja o nível que Deus quer que você tenha. Sabe, amados, durante 28 anos, eu vivo com a minha esposa, e a gente já passou tanta prova, a gente já sofreu todo tipo de ataque do inimigo, como casal, e como eu ministrei lá no Acamp, se tem uma goteira na nossa casa, a gente não troca de casa, a gente conserta o telhado. Eu aprendi isso, sabe? Eu aprendi isso. Então, quando tem uma goteira lá em casa, eu subo e conserto o telhado, para que aquela goteira cesse. Mais fácil é trocar de casa. Vende, compra outra e está tudo certo. Isso é o mais fácil. Mas isso traz muita dor, isso traz muito trauma. Porque muitas vezes a nova casa que você vai, os seus filhos não vão. E aí? Valeu a pena? Não valeu a pena. Instabilidade é derrota. Escuta o que é o significado de uma pessoa instável. Instável é sujeito a mudanças, a variações, que não se mantém uniforme, intermitente, mutável, variável, que não é certo, não é permanente, não é seguro, não é garantido, é transitório. Isso é uma pessoa, cadê aqui a minha palavra? Inconstante.
A pessoa inconstante confia demais na sua força de vontade. É aquela pessoa que diz assim: não, semana que vem eu começo a dieta, semana que vem eu continuo os meus exercícios, academia. Amanhã eu vou para a academia, com certeza. Hoje eu estou um pouquinho cansado, mas amanhã eu vou para a academia. Essa é a pessoa inconstante. Por quê? Porque a pessoa constante, ela não deixa para amanhã o que ela tem que fazer hoje. Se você deixou para amanhã, você já abriu uma avenida para Satanás te impedir de você chegar até esse lugar. Então o que acontece? Amanhã vai acordar e vai dizer assim: ai, mas não dormi essa noite muito bem, acho que eu não vou para a academia. Sabe outro detalhe da pessoa inconstante? Vive dando desculpa. Especialista em desculpa. Ela não entende que ela está fazendo mal para ela. Ela dá desculpa e está tudo bem. Vida que segue. Mas para as pessoas isso não mudou nada, porque as pessoas não estão nem aí. Mas para ela está fazendo mal. Sabe por quê? Ela nunca vai conseguir atingir um nível de excelência. Pessoa inconstante não chega em nível de excelência. Nunca, jamais. Desconfie de você mesmo. Seja disciplinado. Crie formas de você não se enganar. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer. Nós mesmos somos os piores sabotadores de nós. Nós mesmos nos sabotamos. Procrastinamos. Deixamos para outro dia. O inconstante, ele não tem rotina. Não tem rotina para nada. E a gente precisa de rotina. Horários definidos. Porque para tantas coisas a gente se obriga a fazer e a gente faz. Por exemplo, você tem horário para chegar no teu trabalho, não tem? Não tem horário? E você chega no horário? Você chega. Porque é uma punição se você não chegar. Você pode receber uma advertência, ou você pode até receber a demissão. Mas uma chamada de atenção, no mínimo, você vai ter. E por que para as coisas de Deus a gente não tem uma rotina? Por que a gente não cria uma rotina? Por que a gente não se esforça? Por que a gente, essa outra é outra questão também. A gente tem que estar sempre, parece que alguém tem que estar empurrando a gente. Ele não consegue fazer nada sozinho. Se a pessoa não empurrar, não obrigar, não forçar, o inconstante não faz. Ele não faz. Ele não consegue. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá, amados? É palavra de Deus. Começamos um projeto e nunca terminamos. Ei, deixa eu perguntar para você. Quantas faculdades você já começou? Quantos cursos técnicos você já começou? Quantas casas você começou a construir e não terminou nenhuma? Quantas famílias você já iniciou? O inconstante, ele não consegue terminar o que ele começa. E a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa ter um plano. A gente precisa ter um projeto. A gente precisa ter uma rotina para tudo. Rotina não é ruim. É que no mundo, na sociedade, se prega a rotina como algo ruim, algo que não presta, que engessa. Depende do que você vai ter como rotina. Por exemplo, se você tem a rotina de ficar 4 horas por dia no celular, é uma rotina muito ruim, vai te fazer mal, com toda certeza. Se a rotina do teu bebê é ficar meio-dia na frente da tela de um tablet, é algo ruim, é uma rotina que vai te fazer mal. Mas as rotinas que nos atraem, nos levam para Deus, essas elas são boas e a gente precisa ter. Devocional, tempo com Deus. Ontem no mutirão o irmão falou uma coisa tão maravilhosa, e eu guardo quando tem umas pérolas assim. Ele falou assim: segunda-feira eu vou para o futebol, quarta-feira eu vou para o culto, quinta-feira eu vou para o start, domingo eu vou para o culto, e se tivesse mais alguma coisa durante esses dias de folga, eu iria também. Sabe o que é isso, amados? Rotina de estar na presença de Deus. Entendeu que não há vida longe da presença de Deus. E se a gente se afasta um pouquinho,
O inimigo coloca um trailer no meio entre a gente e Deus. Por isso a gente não pode dar brecha. Por isso que tem que ser constante. Constante. Tem culto todos os dias? Eu vou todos os dias. Ah, mas não é demais? Aí depende para onde você quer ir. Qual é o teu destino? Se o teu destino é ir morar com ele um dia, nunca vai ser demais. E isso vai te trazer constância. Agora, se você quer morar em outro lugar, fica a teu critério. As pessoas inconstantes precisam sempre estar sendo motivadas. Se você não dá uma palavra de ânimo para ela, de motivação, ela não sai do lugar. Ela não faz. É a esposa tendo que estar lembrando o marido 200.000 vezes que ele tem que trocar aquela torneira que está pingando. Aí ela vem e dá, ou você troca essa torneira ou vai morar com a tua mãe. Daí ele troca, né? É mais ou menos assim, né? Então é um incentivo, tem todo tipo de incentivo, né? Mas é errado a gente tem que fazer as coisas sem que alguém esteja mandando, ou falando assim, esses dias eu vi um vídeo aqui, ó, fui obrigado a mandar para minha esposa, ela ficou louca comigo, que o cara estava limpando uma mesa, os casais sabem do que eu estou falando, que eu joguei no grupo dos casais, ele passando um pano na mesa, daí a esposa chegou, aí ela disse assim, oh meu Deus do céu, ele limpou a mesa sozinho, mas que querido. Tem marido que é assim, né? Que precisa de elogios, senão não faz nada. Tem esposa assim também, né? Que o marido chega, tem que olhar e fazer um raio-x. Deixa eu ver, mudou o cabelo, tá usando um brinco diferente. Deixa eu ver, a roupa também, emagreceu, tem que falar que emagreceu, é isso. Senão nem entra em casa. Amados, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, sem se preocupar com elogio. É bom? Claro que é bom, né? Um elogio faz parte, ele dá uma temperada no relacionamento, mas isso não pode ser o motivador de você fazer as coisas, e principalmente fazer para Deus, porque a busca por Deus, primeiramente tem que partir do sacerdote, depois a esposa e os filhos. Então nós temos que dar exemplos, homens, nós precisamos dar exemplos, pessoas inconstantes. Você já ouviu falar sobre a expressão fio do bigode? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Fio do bigode. Eu sei que quem tem mais de 40 anos de idade já ouviu essa expressão. O que é fio do bigode? Antigamente, eu me lembro que tinha uma venda de secos e molhados perto da minha casa, onde tinha uma caderneta. Toda a família da redondeza tinha uma continha na venda. Não sei se você passou por isso, ou só eu que sou velho mesmo. E o que acontece? Essa caderneta, ela anotava aquilo que as pessoas iam comprando. E ela exigia um nível de confiança entre o dono da venda e a pessoa que está comprando. Ainda, eu acredito que ainda exista. Acho que existe ainda, né? Tomara que sim. Mas por que tinha que exigir um nível de confiança alto? Porque a pessoa estava entregando um produto sem que a outra tivesse o dinheiro. Então ela confiava em você. E você confiava que aquele dono da venda vai anotar na caderneta certo e não vai anotar mais daquilo que você comprou. E isso funcionou durante muitos e muitos anos. Mas hoje isso é raro, porque hoje não existe mais fio do bigode. Fio do bigode é confiança. As pessoas deixaram de ser confiáveis. As pessoas, elas fazem hoje de uma forma que parece que não afeta mais o seu senso moral. Isso é muito ruim. Quando a pessoa não é confiável, ela nunca vai ocupar um lugar de honra, de compromisso, porque ela não tem compromisso, ela não é confiável. A gente precisa entender isso. E nós, como cristãos, precisamos ser confiáveis.
José do Egito, Potifar comprou ele e percebeu que ele era um homem de confiança, alguém confiável. Por quê? Tudo que José colocava a mão prosperava. Ele falou: uau, esse cara tem alguma coisa de boa. E ele percebeu que José orava muito, buscava muito a Deus, então ele entregou todos os seus bens para José. Pensa, todos os seus bens. Para você entregar tudo que você tem de melhor para alguém, tem que ser confiável, não tem? Muito confiável. Mas ele tinha certeza que José era um homem de Deus e ia prosperar, e ele enriqueceu muito por conta disso. Ele usou José para enriquecer, porque nós, que somos pessoas confiáveis, até quem nos emprega prospera. Deus prospera ele para te prosperar. Está entendendo? Então nós precisamos ser pessoas confiáveis. Hoje em dia é muito raro isso. É muito raro você achar alguém que honre o fio do bigode, alguém que cumpra com aquilo que foi proposto. Eu achei um texto de um pastor muito forte, muito forte. Eu quero ler para vocês. A inconstância frustra as pessoas de boa vontade, embriaga o valente, ela enferruja a têmpera do herói e mata o gesto nobre, conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos, atrasa prêmios das conquistas, é a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Uau! Tudo isso é uma pessoa inconstante. Sabe, amado, o fio do bigode é um nome. O nome no Antigo Testamento era algo muito importante. Ele tinha muito valor. Hoje em dia, o nome não serve para nada. Quando eu escuto aquela expressão assim: não, eu não compro lá naquela loja porque o meu nome está sujo. Uau! Olha que palavra forte e feia. O meu nome está sujo. Sabe quem te deu o teu nome? A palavra de Deus fala que antes de você nascer, quando você estava no ventre da tua mãe, o Senhor te chamava pelo nome. Você nunca mais vai falar essa palavra. E você vai fazer de tudo para honrar o nome que o Senhor deu para você. O meu nome está sujo. Não, eu preciso comprar no cartão da minha mãe, do meu irmão, porque o meu nome está sujo. Amados, isso faz parte do caráter de uma pessoa inconstante. Existe um negócio chamado score. Score é pontos. Para que serve o score? Quando você vai comprar um carro, né? O pessoal vai lá e olha no Serasa quanto você tem de score. E esse score determina se você tem uma pontuação suficiente para financiar um veículo. Certo? Como é que está? Quantos pontos tem no teu score? Não nesse score. No score com Deus. Como está teu score com Deus? Você tem crédito para chegar até Ele e falar: papai, me ajuda aí. Ou o teu score está muito baixo, que você não consegue nem chegar até Ele. Pensa nisso. Isso é das pessoas inconstantes. Elas não ligam para o seu nome, mas o teu nome foi dado pelo Senhor, amém? Ele chamava você pelo nome antes de você nascer, então você vai fazer de tudo, para honrar esse nome que Ele te deu. Nós precisamos ser constantes, amados.
Nós precisamos ser exemplo. Saul era inconstante. Acabou morrendo, acabou fazendo coisas que não devia, só trouxe maldição e morte para sua casa. Pedro era um cara inconstante também. Pedro falou assim, um dia para Jesus assim: não, Senhor, eu mato e morro por tua causa. Jesus: Pedro, você é inconstante, você vai me negar quando eu estiver sendo crucificado. Não, eu mato e morro por ti. Todo mundo conhece a história, né? Que ele negou Jesus 3 vezes. Inconstante. Inconstante é aquela pessoa que não consegue honrar com a sua palavra. Já viram a expressão que a tua palavra não tenha curva? Que a tua palavra não tenha curva. Então, o que você falar, ela tem que ser direcionada. Mas não é a tua palavra que vai determinar se ela vai chegar no lugar certo. É a tua atitude que vai determinar. A tua atitude, a tua posição é que vai determinar se a tua palavra, ela não tem curva. Então, se você falou, amado, que você vai, vá. Se você falou que você tem, mostre. Se você falou que você vai fazer qualquer coisa, faça. Mas faça. Porque o que acontece hoje em dia? Não, vamos marcar um futebol, beleza. O cara não aparece. Aí você manda uma mensagem: pois é, deu um imprevisto. Não... Pode até ter tido um imprevisto, mas eu tenho a obrigação de comunicar, né? Tem pessoas que convidam os amigos para fazer um churrasco, para fazer a laje, né? A laje de casa, isso é bem comum. Já ajudei bastante os amigos a fazer laje, porque dá bastante trabalho. Então a gente faz um churrasquinho, convida os amigos, e às vezes o cara faz o churrasco e come sozinho, que não aparece ninguém. Todo mundo diz que ia, mas não apareceu ninguém. Sabe, amados, não são pessoas confiáveis. Como é que você vai confiar numa pessoa dessa? A nossa palavra não pode ter curva. Se você falou que vai, vá. Mas acabou, chega de falar de inconstante. Chega. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aqui Paulo estava chamando o pessoal: galera, não desistam, está difícil, continua, seja firme, seja constante, porque lá na frente você vai colher. A inconstância, ela mata a colheita. Quando você planta algo, você precisa regar, você precisa arrancar as ervas daninhas, você precisa cuidar. Se você não cuidar, o que acontece? A planta morre. E para você cuidar dela, tem que ter uma constante. Você tem que ir pelo menos uma vez por semana e limpar a planta, limpar o jardim. Se você não faz isso, a planta vai morrer. Isso é na nossa vida. Se você não for constante no teu casamento, ele vai acabar. Se você não for constante no teu trabalho, você vai ser demitido. E por que algumas coisas a gente consegue ser constante e outras a gente não consegue? Já perceberam isso? É aquelas que a gente é obrigado a fazer, essas a gente é constante. Aquelas que depende só de nós, essa aí a gente não é. Mas a gente precisa mudar isso. Escuta isso, amado. Hebreus 13, 8. Olha o exemplo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há variação, não há instabilidade. Ele é o mesmo sempre. Ele é constante sempre. Ele é o nosso exemplo. Como aumentar o nosso score com Deus? Como aumentar a pontuação com Deus? Vou dar algumas dicas aqui. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Mas como continuamente? Eu tenho que orar o tempo todo. Está trabalhando? Você pode estar orando em pensamento. Pode estar
cuidando da tua casa. Está em casa, você pode estar orando com a tua família, com a tua esposa, com os filhos. Está na rua, está dirigindo, vai falando com Deus. Aí você vai se aproximando dele, você vai tendo intimidade com ele. E o teu score começa a subir. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Salmo 71:6. Louve ao Senhor em todo o tempo. Está em casa, amado? Coloca na TV, coloca no som, louvor. A gente precisa louvar a Deus em todo o tempo, orando e louvando. Vai atrair a presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre, seja grato, mesmo nos momentos de tribulação, de dificuldade, seja grato ao Senhor, porque a gente já entendeu que a tribulação produz a paciência, a perseverança. Então sejam gratos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho e serás, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:9. Busca aprender a palavra de Deus, busca estudar a palavra de Deus. Ela é força para você, ela é vida, ela vai te garantir que você seja próspero, porque ela te fará prosperar no teu caminho. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. E por que eu não consigo? Eu saio de um trabalho, entre o outro, pego um trabalho bom, ganho bem e não consigo, porque te falta constância na palavra de Deus, porque ela te garante que você vai ser próspero. Então a gente precisa buscar isso. No Salmo 1, há uma comparação entre o Filho de Deus, aquele constante, e o ímpio, ou inconstante. E tem 3 palavras que ele fala no início, que é caminhar, parar e assentar. Bem-aventurados que... Coloca de novo para mim, Nico. Ó, aqui está como é feliz. Bem-aventurados ou como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Na minha versão diz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. A minha versão diz que não se assenta, né? Não para conversar com os pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não anda, não para e não senta. Se você é inconstante, comece a analisar uma coisa: com quem você anda? Quem é a roda de amigos que você tem, que você frequenta? Quem são as pessoas que te aconselham? Quem são? Com quem você se assenta para falar, para conversar? Porque se você senta na roda dos escarnecedores, sabe quem são os escarnecedores? Aqueles que falam mal da palavra, falam mal de crente, falam mal de Deus, falam mal da igreja, falam mal de pastor, falam mal de tudo que é de Deus eles falam mal. E se você se assenta na roda dos escarnecedores, você vai ser influenciado por eles. E você vai começar a acreditar e tornar isso uma verdade inconstante. Não para no caminho dos pecadores. Sabe aquele amigo que vive contando piada suja? Então, é esse mesmo. Abandona ele. Se não tem nada a acrescentar na tua vida, a agregar na tua vida, você não tem por que estar perto dele. Você tentou, evangelizou, falou de Jesus, mas o cara não para de fazer piada suja. Não para falar com ele. Não para. Simplesmente não para. A gente tem que ter isso claro, amados, se a gente quer ser constante. O constante medita na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite. Tem prazer. A continuação desse texto é:
tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e tudo quanto ele fizer prosperará. Meditar na lei dia e noite. Lá, ó. E ainda continua assim: será como uma árvore plantada nos ribeiros, que dá a sua fruta no tempo certo, suas folhas não secam, e tudo quanto ele fizer prosperará. É só palavra de bênção esse texto. Salmo 1, toma isso para a tua vida. Tudo quanto você fizer vai prosperar, se você ser constante. É uma palavrinha tão pequena, mas ela é tão difícil de seguir, de se fazer, né? Ser constante. Amados, a gente não pode ser volátil. A gente não pode andar segundo a força do vento, ou a onda do mar, como diz na palavra. Sabe? A comparação do homem de Deus e do sensato e do ímpio é que o ímpio, ele é comparado a uma palha, que é levado por ventos, para lá e para cá. Mas o Filho de Deus, aquele que é constante, ele é como uma árvore plantada, ele é plantado, nenhum vento vai mover ele é plantado no Senhor. Seja alguém plantado no Senhor, constante, que você vai prosperar, amém? Você vai prosperar. Eu acho que ninguém quer ser prosperado, que você vai prosperar. Glória a Deus. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com viver bem e em paz. Isso é prosperidade. Temos que estar plantados em Cristo, senão certamente Ele vai deixar de ser nossa prioridade. Quanto mais focarmos em nosso relacionamento com o Pai, mais constantes seremos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Para ser constante tem que ter equilíbrio. E você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que te permite ter uma vida de equilíbrio. Ir para o Campazais é bom? Maravilhoso. Nós tivemos o retiro de homens. Foi bom o retiro de homens? Maravilhoso, sobrenatural, né? Esse foi sobrenatural. Mas quando você chegou em casa, você deixou Deus lá no encontro, no lugar do encontro, ou você levou Deus para a tua casa? Sabe, amados, a gente tem que parar de viver de intensivos, porque a Campazais, encontro de homens, encontro de mulheres, são intensivos, intensivão da palavra de Deus. E ele dá um gás, sim, mas ele não é o suficiente. A gente precisa ter isso claro na nossa vida. A gente depende de busca diária na nossa casa. E outra, igreja, tem culto de segunda a segunda? Vem todo dia. Porque entra palavra, sai sujeira. Entra palavra, sai sujeira. Entra palavra, sai sujeira. Uma hora entra palavra e sai palavra. Sabe o que é isso? Quer dizer que Deus já removeu todo o entulho que estava tomando o lugar dele. E tem, gente, no nosso coração, muito entulho, que precisa ser retirado. Vamos começar a tirar esse entulho? Amém? Vamos ficar de pé então? Glória a Deus.